Seu animal, você quase bateu a cabeça ali. Sério? Sim, você não tem medo de morrer? Olha, não sei às vezes, mas eu tenho não morrido bem até aqui. Tá, eu não quero me irritar mais uma vez. Vamos começar de novo. Como eu posso te chamar? Passarócrates, prazer. Prazer, Passarócrates. Mas por favor, toma mais cuidado com a sua vida. Pode deixar. Eu naturalmente faço tudo pra sobreviver, né? Até porque vai saber o que tem do lado de lá, né? Que lado? Onde? Depois da morte. Depois... Não, você quer dizer antes da morte? Não depois? Você não se preocupa com o que tem depois da morte? Não. Como não? Ué, assim? Tá, mas e se tudo acabar? Ah, não. Isso aí não acontece. Como que você sabe? Porque tá morrendo uma galera toda hora e não acabou nada aqui. Não, cara, eu digo se tudo acabar pra quem morre. Aí sim não tem por que se preocupar. Acabou? Acabou, né? Não, claro que não. Não? Claro que não, tem muita coisa além disso. Tem? Deve ter, senão qual seria o sentido? Sentido do quê? Sentido da vida. Mas você não tava querendo saber o sentido da morte? Não, quer dizer sim, mas é que é tudo... tá misturado. Se a morte acaba com tudo, ela meio que tira o sentido da vida. Então ninguém mais precisa tomar banho? Como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ué, porque se depois vem a sujeira e acaba com o sentido do banho aí... Não, cara, não. Imagina se a gente ficasse aqui construindo um monte de coisa e fazendo isso e aquilo e depois de repente, puf, sumiu, acabou. Qual seria o sentido? Tá, mas tem que ter um sentido? Sim, tudo tem um sentido. Ah... É assim que é ou assim que você quer que seja? É assim que é. Senão não teria sentido. Mas então o que acontece quando você morre? Ninguém tem certeza, né? Mas dizem que a gente vai pro céu. Ah, não, eu tava lá agora há pouco, não tem ninguém morto lá. Não, não assim, o corpo morre, esse aí tanto faz. A gente enterra, apodrece, etc. Mas aí sai uma coisa de dentro do corpo que a gente chama de alma. É a alma que vai pro céu. Mas vai pro céu como? Criar asa assim, do nada? Não, então, fazer mais onde a gente ser... Porque imagina só, se eu morresse, por exemplo. Não, cara, tipo, digamos que a gente... Aí a minha alma criasse asa e eu ficasse com 4 asas, assim. Imagina só. Você tá falante hoje, hein? Então, a gente até representa a alma com asas às vezes, mas na verdade não dá pra saber porque ela é invisível. Ela é invisível? E como você sabe que ela existe, então? Porque... Eu leio muito, eu estudo muito. E também a gente meio que sente, né? Ah, eu não sinto nada. Sim, você é só um animal. E onde você tá sentindo a alma, então? Tipo, agora, assim? Como assim, onde? Onde eu sinto a alma? Ah, onde eu sinto a alma? É cada pergunta idiota. Faz alguma pergunta decente, por favor. Tá, o que a alma fica fazendo lá no céu? Voando pra lá e pra cá? Não. Céu é jeito de falar. Na verdade, a gente fala céu porque antigamente a gente achava que tudo acabava ali. Só que daí a gente resolveu pegar um foguete, atravessar o céu e viu que tem mais um monte de coisa depois. Aí teve que virar uma metáfora, né? Então a gente ainda fala céu. Mas sei lá, seria mais certo dizer que a alma vai pro paraíso. Para quê? Iso. Não. Para que a alma vai pro paraíso? Ah, é que na verdade não é exatamente assim. Antes de ir pro paraíso tem que ver bem o que você fez aqui na Terra quando estava vivo, porque pode ser que tenha um grande julgamento de todas as almas. Ou tem gente que diz que existe uma lei de causa e efeito, e aí a alma volta pra cá em outro corpo e também tem... Nossa, tá ficando complicada essa história aí, hein? Tá, resumindo, o paraíso é o lugar mais top de todos e é top pra sempre, mas não são todas as almas que vão pra lá no final. Ué, por que não? Porque pensa bem, qual seria o sentido se alguém que fez um monte de coisa errada acabasse indo pra um lugar top pra sempre? Só vai pro paraíso quem é bom. Ah, é, tem que ter sentido. E o que acontece com o resto daí? Então, depende. Tem gente que acha que eles vão pra algum lugar horrível sofrer pra sempre, tem gente que diz que desaparece completamente, tem gente que diz que vai pra um lugar bem ruim, ficar vagando até entender que fez besteira, e tem gente que acha que pode até... O quê? Que pode até virar um animal. Então, tipo, eu era uma pessoa antes? E eu ficava fazendo esse monte de pergunta chata? Ah, cara, eu não quero nem entrar nesse assunto, é coisa lá do Oriente e tal. Ah, então o que acontece depois que você morre depende do lado do mapa que você nasceu. Não, claro que não. Então o quê? Isso é tudo papo de religião. Eles usam religião pra doutrinar as pessoas burras. As pessoas burras são as pessoas que morreram e viraram burros? Não, cara, ninguém vira animal. Mas você disse que... Esquece isso, é uma ideia absurda. Imagina se você morresse e voltasse como um animal. Pelo amor de Deus, né? E a ideia de que sai uma alma invisível de dentro do corpo e vai voando pro paraíso não é absurda.
É óbvio que não é tão simples assim. Isso aí é quem não leu nada e é doutrinado pela religião. A gente tem que estudar muito pra entender essas coisas. Tem gente que ainda acha que Deus é um senhorzinho sentado lá no céu até hoje, que fica lá em... Acho que não tem como sentar no céu, não. Tá, eu quis dizer no paraíso, você entendeu? E o que esse senhorzinho faz lá? Então, Deus não é um senhorzinho assim. Só quem segue cegamente as religiões que acredita em qualquer coisa que ouve. Deus é muito mais. É um conceito muito complicado pra você entender, Passarócrates. Ele é a razão de tudo existir e o motivo pelo qual tudo funciona. Ele que transforma as pessoas em animais? Ninguém vira animal! Que saco! Deus é a razão pela qual a vida tem sentido. A vida ou a morte? Os dois. A vida se conecta com a morte e a morte volta à vida. Nossa, não entendi essa. Mas soa inteligente. Sim, porque eu estudo muito. Existem milhares de evidências. Médiums, pessoas que se comunicam com os mortos, pessoas que são... E você, já morreu? Não, é claro que não. Como que eu estaria falando com você agora se eu tivesse morrido? Pois é, como? Mas enfim, como você sabe que acontece tudo assim se você nunca morreu então? Como você sabe que não é assim se você também nunca morreu, hein? Aí que tá, eu não sei. Viu? Eu pelo menos estudo há anos sobre isso. E estudo muito. Não é só achismo. Tá, mas por que você estuda tanto o que acontece depois da morte? Não seria melhor estudar sobre o que acontece antes da morte? Que é basicamente o que a gente chama de vida? Claro que também é importante, porque também... Mesmo se você tivesse certo sobre todo esse monte de coisa que ninguém nunca viu, que diferença faria? A diferença que faria é que Eu não sou tão inteligente que nem vocês assim e não consigo ficar inventando tanta história, mas já que vocês gostam tanto de sentido, qual o sentido de perder a vida inteira pensando na morte? Mas sei lá, eu sou só um pássaro que tem medo de cobras e coiotes e humanos, porque sabe como é? Eles nos matam, e pior, eles existem. Então eu vou continuar aqui não morrendo e você continua aí, não vivendo. Pelo menos por enquanto, beleza? E talvez a próxima vez que a gente se encontrar você esteja examinando mais a vida do que a morte, porque uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Vixe, olha quem chegou. Prazer. Patão. Prazer. Patão, conta aquela história do celeiro lá pro humano. Você quer dizer a alegoria do celeiro? Tanto faz, cara, só conta aí. Uma vez estava caindo uma tempestade muito forte e um grupo de patos teve que buscar abrigo num grande celeiro para passar a noite. Mas como as janelas do celeiro estavam todas pregadas, lá dentro estava muito escuro e não dava para enxergar uma asa à frente do bico. E aí o escuro e a chuva começaram a deixar os patos morrendo de medo e eles decidiram acender uma fogueira para enxergar melhor. Só que mesmo com a fogueira ainda estava escuro e a chuva ainda fazia barulho e o dono da fazenda ainda podia entrar a qualquer momento, então eles continuavam morrendo de medo. Aí um dos patos teve uma ideia, ele pegou um regador que achou jogado lá num canto, enfiou um pouco de feno aqui e ali e colocou na frente da fogueira, criando uma sombra gigante no formato de um cisne lá nos fundos do celeiro. Em seguida, ele levantou a asa e apontou para essa sombra na parede e todos os patos olharam hipnotizados àquela imagem similar à deles, só que perfeita. Então ele disse que ninguém precisava ter medo porque o celeiro era guardado por um cisne gigante e não existia nada nesse mundo capaz de enfrentar esse grande animal. E aí, protegidos pelo grande cisne, aos poucos todos os patos se acalmaram e dormiram. Por sorte, o celeiro tinha toneladas de mantimento porque a chuva continuou forte por vários e vários dias. Ou pelo menos era o que parecia lá de dentro, porque como as janelas estavam pregadas, eles só conseguiam imaginar o que acontecia do lado de fora pelo barulho. E aí os dias foram passando e surgiram histórias. Quando o vento entrava pelas frestas das madeiras, balançando a fogueira e fazendo com que a sombra do cisne também se mexesse, eles tinham certeza de que o cisne estava se comunicando com eles. Vira e mexe, um achava que o cisne se comunicava especialmente consigo. Quando um raio caiu bem ao lado do celeiro, fazendo um estrondoso barulho e tremendo todas as paredes, eles tiveram certeza de que o cisne tinha ficado bravo com alguma coisa que eles fizeram. O pato que criou essa sombra com o regador começou a notar que aquilo estava saindo um pouco de controle e tentou encorajar os companheiros, dizendo que provavelmente a chuva já tinha acabado e talvez seria uma boa ideia sair do celeiro. Já não tinha mais motivo para ficar lá dentro, mas todos acharam que ele tinha ficado louco e não deram ouvidos. O tempo foi passando e quanto mais eles ficavam lá dentro, mais difícil era saber o quão forte chovia lá fora, porque os sentidos já estavam confusos, e mais medo eles tinham de sair. Uns queriam ficar lá dentro porque achavam que não existia lugar nenhum no mundo tão seguro quanto o celeiro protegido pelo grande cisne. Outros porque morriam de medo de serem atacados pelo cisne na saída. Outros achavam que teriam algum sinal no momento certo. Eles começaram a discutir, e depois a se ameaçar, e finalmente a brigar.
acabaram se dividindo em grupos que estavam sempre à beira de um grande conflito, até que o pato que tinha criado a sombra do cisne não aguentou mais e disse: "Chega, eu vou provar para vocês que nada disso existe." Tomou coragem, caminhou até a entrada e abriu a porta com força. Isso fez com que a luz do sol entrasse e se espalhasse por tudo, deixando os patos, que afinal de contas estavam na escuridão há muito tempo, completamente cegos e desnorteados pela claridade. E quando eles viraram para os fundos do celeiro para proteger os olhos da luz, eles notaram o pior de tudo. O cisne não estava mais lá. Não tinha nada além da grande parede iluminada pela claridade. Foi um pânico total, eles correram tropeçando e se atropelando até a entrada o mais rápido possível. Agarraram o pato traidor, o jogaram para fora do celeiro e fecharam a porta. Depois de alguns minutos se recuperando do trauma, eles olharam de novo para a parede dos fundos do celeiro e lá estava o cisne mais uma vez, erguido e imponente como nunca. Os patos pensaram: "É um milagre, ele renasceu para cuidar de nós." Então eles se uniram e por um momento esqueceram das brigas e desavenças e ficaram olhando o grande cisne na sua perfeição e exuberância. Logo depois eles voltaram a brigar, mas tudo bem. Naquela mesma noite, o pato que tinha sido expulso voltou, abriu a porta e entrou trazendo notícias. "A chuva acabou. Eu trouxe terra seca para provar. Ninguém precisa ter medo, tá tudo bem do lado de fora." Mas eles mal conseguiram ouvi-lo porque gritavam histericamente: "Seu assassino, você quer que todo mundo morra? É o anti-cisne!" E foram marchando em direção a ele. "Ai, tá, já sei, aí mataram o pato." Ai. Claro que não, por que eles fariam isso? O pato só foi até a fogueira, chutou o regador e apontou para a parede. E aí todo mundo viu que a sombra era só uma projeção de algo bem mais insignificante. E é isso aí. Até a falta de inteligência e medo tem um limite, né? Por favor. Sabe aquela famosa frase, matar 2 coelhos numa cajadada só? Então, tem o provérbio japonês que fala matar 2 pássaros numa pedrada só. O que é curioso, porque eu tenho um estilingue aqui. E se você não clicar no link da descrição agora, adeus passarócrates, adeus patão. Tá, beleza, pato não é exatamente um pássaro, mas esse provérbio é coisa lá do Oriente, então tanto faz, clica no link para conhecer o curso Essência da Filosofia. E aproveita para entrar no canal oficial do Telegram, que sempre tem algum material de apoio e novidades sobre o canal. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.